Fala galera, eu sou o Gustavo e hoje a gente vai falar da nova série da Netflix, Hollywood. Antes da gente começar, eu queria deixar claro que esse vídeo não vai conter spoilers, na verdade ele é uma indicação de uma série nova, então pode relaxar e vem comigo. Rolling! If we change the way that movies are made, Coffee, Miss Lala? I think you can change the world. I want you to be the star. Really? Bom, pra quem não sabe, Hollywood é a nova série da Netflix que estreou no dia 1º de maio e que foi feita pelo Ryan Murphy. Ele que fez Glee, ele que fez American Horror Story, então assim, a gente já sabe o que esperar dessa série. Então a série conta a história, na verdade ela reescreve a história de Hollywood se toda essa questão dos negros e dos gays fossem abordada nos anos de 1940. Então é uma série que ela fala sobre coisas da realidade, coisas que realmente aconteceram, e também traz esse lado da ilusão, né, do que aconteceria naquela época se esses temas fossem abordados. Então ela é uma série polêmica, ela fala sobre temas polêmicos como os gays, o abuso, os negros, a prostituição, e ela toca bastante nessas questões que para aquela época era considerado um tabu muito grande. A história se passa no boom do cinema, onde todo mundo vai ao cinema, assiste filme, todo mundo quer ser um astro de cinema, quer ser um ator, quer ser uma atriz, e aí o estúdio mais concorrido de Hollywood é o Ace Studios, que é o principal da série, onde tudo acontece em torno dele, e é muito legal porque no começo da série a gente já vê um monte de pessoa na frente do Ace Studios para poder ser figurante, então toda manhã tem um monte de gente na porta do estúdio esperando o diretor chegar para poder escolher os filmes, e é nesse cenário que a gente conhece o nosso personagem principal, o Jack. O Jack tem um sonho de ser um astro do cinema, de ser um ator de verdade, então ele fica várias manhãs lá na frente esperando alguém escolher ele para ele poder ser um figurante, mas pelo fato dele ter que sustentar uma família, né, a mulher dele tá grávida, então ele tem que arranjar dinheiro para sustentar essa família, ele acaba largando mão disso e vai trabalhar num posto. E logo de cara a gente percebe que não é um posto normal, porque esse posto tem uns clientes especiais, tanto homens quanto mulheres, que procuram alguém para transar. Então esses clientes especiais têm uma frase que eles falam: me leve para a terra dos sonhos, e aí os frentistas levam eles para a terra dos sonhos. Então a gente percebe logo de cara que todo esse esquema do posto na verdade era uma fachada, que o verdadeiro negócio ali era a prostituição. E aí o dono desse negócio, né, o verdadeiro cafetão, é o Ernie, que é interpretado pelo Dylan McDermott, que já fez outros trabalhos com Ryan Murphy. E aí nesse rolê o Jack conhece alguém de dentro da indústria cinematográfica e aí ele consegue entrar na Ace Studios. Mas eu não vou ficar contando muito a história aqui porque esse vídeo é sem spoilers. Uma coisa boa dessa série é que ela tem vários personagens com várias histórias pra contar, então não fica focado em uma história só. E essas histórias diferentes, esses diferentes personagens em algum momento vão se conectando, então não fica também aquilo de mostrar uma história aqui, contar outra história aqui, contar outra história ali. Não, eles vão mexendo as histórias dos personagens e fazem com que eles se encontrem em determinado ponto para virar uma grande história, mas com vários personagens e com várias histórias diferentes. E aí um grande exemplo disso é a história do Jack e do Art, porque a história deles vão se cruzando em vários momentos da série. O Art, ele é um personagem gay e negro e o sonho dele é ser um roteirista. E aí ele tem uma das falas mais importantes da série, que é quando ele fala que ele não quer ser um roteirista negro que conta histórias de negros ou conta a história de escravidão. Ele quer ser um roteirista, ele quer ser conhecido como um roteirista normal, sem ser diferenciado pela sua cor de pele. Tanto que o primeiro roteiro que ele escreve conta a história de uma menina branca. E além desses personagens, a gente tem outros personagens que vão sendo introduzidos na série que também são muito importantes. A gente tem o Raymond e a Camille, que são um casal. O Raymond quer ser um diretor, ela é uma atriz da Ace Studios, mas ela só faz papel de empregada e ela já tá cansada disso. A gente tem também o Rod Hudson, que tá também tentando ser um ator, mas por conta de questões da família dele que deixou ele com trauma, ele fica meio inseguro, e aí ele vai atrás de um empresário, que na série é o Henry Wilson, que é interpretado pelo Jim Parsons. E, gente, eu vou confessar que nas cenas que ele aparecia, eu não conseguia imaginar ele sem ser o Sheldon, porque eu assisto The Big Bang Theory quase todo santo dia, e aí ver ele em outro personagem, ver ele fazendo as coisas que ele fez, sabe, eu não conseguia assistir, eu ficava, meu Deus, passa logo essa cena, eu não aguento mais, o meu Sheldon não faria isso. Então assistir ele foi bem difícil, porque eu só conseguia imaginar o Sheldon, e o Sheldon é todo certinho, e as coisas que ele fazia não eram coisas muito legais, né?
Então foi bem difícil assistir essas cenas com ele. E outra personagem muito importante é a Aves, que é a mulher do dono da Ace Studios, que em determinado momento da série tem um papel muito grande, e ela é uma personagem que traz pra gente não só o fato de como as pessoas viam os gays, como as pessoas viam os negros, mas como os homens tratavam as mulheres naquela época. Então a série fica tocando toda hora nesses assuntos que pra aquela época eram considerados 100% tabus, e que ninguém falava sobre isso. E o momento onde eu aplaudi de pé o Ryan Murphy foi a cena do Oscar, que não é spoiler porque eu não vou explicar a cena, só vou passar o que ela representou. Porque essa cena teve uma crítica social, que é uma coisa que a gente vê até hoje, que é o fato da quantidade de pessoas negras ganhando o Oscar, da quantidade de pessoas negras sendo indicadas pro Oscar, que é o fato da quantidade de negros que tá na indústria cinematográfica e a quantidade de negros que ganham Oscars ou que foram indicados para essas premiações, que é uma coisa que foi retratada naquela época, mas que até hoje a gente está sofrendo disso, né? Acho que isso, cada discurso, cada premiação, eles estão falando mais sobre esse assunto. Então o Ryan Murphy está de parabéns. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, ele foi mais uma indicação para vocês assistirem nessa quarentena. Hollywood é uma série muito boa que fala muito sobre vários temas polêmicos, então vale muito a pena assistir. E te deixa pensando como que teria mudado a indústria do cinema se essas coisas tivessem acontecido naquela época. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa série nova. E tchau, até o próximo vídeo.